Bom dia, minha gente. Como é que vocês estão? Queria dar só uma palavrinha assim leve sobre o Cabo Verde Music Awards. Em 2012, 2013, quando eu fui nomeado, na altura eu fui nomeado para um reggae e eu tinha uma carreira inteira de álbuns de hip-hop e sou uma das grandes referências do rap crioulo feito em Portugal. Até porque lutei bastante para respeitarem o cabo-verdiano, a língua cabo-verdiana, o rap feito em cabo-verdiano, em crioulo de Cabo Verde. Quando eu sou nomeado por um reggae que tinha acabado de fazer. E aí eu vi que não era sobre o artista. Aí eu vi que era sobre quem está lá dentro decidir qual é a direção. Não entendo isto. Não é sobre o que o artista faz. É sobre o que eles acham que o artista está a fazer. E em 2012, 2013, eu quando lá vou, dou conta de algumas coisas que estavam redondamente erradas. Eu, como aquele miúdo, não é, nascido e criado em Lisboa, em Portugal, a lutar contra o racismo, contra a discriminação, as pessoas a gozarem a nossa música, a nossa língua, e eu a defender profundamente, feliz por ir a Cabo Verde, ser nomeado num evento para celebrar os artistas, não é, e a cultura cabo-verdiana. E cheguei lá e lembro-me de não ter gostado da forma como falavam com a gente, da forma como as coisas estavam feitas, mas eu sempre muito solidário no sentido de isto é para nós, eu vou tentar dar o meu parecer sobre aquilo que eu acho que está errado. Então eu lembro-me naquela altura de ser o mesmo de sempre, Celso Pipi, quase dos únicos artistas que naquela altura falava das coisas que via de errado, fora da indústria, dentro da indústria. Lembro-me de estar lá uma série de artistas, muitos dos artistas, que depois vieram se queixar da organização, mas só depois de ganharem prémios. E desde então, ok, todos os anos, nós temos pessoas que falam sobre a organização, sobre isto, sobre aquilo. E eu entendo que há sempre melhoras, não é? Há sempre formas de melhorar as coisas. Mas o que eu quero dizer aos artistas é isto. Pessoas como eu, a primeira vez que fui nomeado, ganhando ou não, aquilo que não estava certo, eu disse que não estava certo. Vocês sabem o que é que aconteceu na altura? E na altura o Gilito ainda estava à frente daquilo. Eu digo porque é a verdade. O Gilito, a Soraya, eu fui ameaçado. Naquela altura eu fui ameaçado no sentido de estás a estragar o teu futuro aqui em Cabo Verde. Foi isso que me disseram. Na altura pediram que eu pagasse de volta os bilhetes, porque eu tinha ido com o meu manager na altura. E como nós lhes dissemos coisas que eles não gostaram na altura, fomos supostamente chantageados, no sentido de se eu ficasse calado as coisas eram melhor para mim. Como eu não fiquei calado, fiquei muito tempo sem provavelmente aquele ano, segundo o que eu ouvi dizer, aquele ano tinham planos para mim e que eu a comportar-me desta forma ia prejudicar o meu futuro, não é? Prejudicar o meu futuro por estar a falar aquilo que eu acho que está errado, por sentir que como artista estou a ser tratado de forma errada. E o que acontece é que durante muitos anos eu senti-me sozinho nessa luta. Quem me conhece sabe, os vossos artistas não vos vão dizer. Sabem porquê? Porque nós temos um mercado onde as pessoas são educadas a ser hipócritas e cínicas. Eu durante muitos anos fui um dos poucos artistas a falar claramente sobre as injustiças dentro de algumas estruturas, dentro da sociedade, etc. E a primeira vez que eu fui ao Cabo Verde Music Awards, eu deixei logo o meu parecer sobre aquilo que achava que estava errado. E depois, o que acontece é que eu fui prejudicado. E na altura eu não tinha o apoio dos colegas nem da indústria, porque eu era o Celso. Aquele está sempre a falar sobre as coisas e que devia estar calado porque tem muito talento, e se ficasse calado iria mais longe. Mas se hoje nós temos um mercado em que certas estruturas fazem o que fazem, a culpa é dos artistas. Porque os artistas pensam desta forma: se eu calar sobre as coisas que estão erradas, as portas vão se abrir para mim. É do tipo, se eu ver injustiça e não falar nada, talvez a injustiça não aconteça a mim. E mais tarde ou mais cedo,
onde tu estiveres e permitires injustiça, tu vais perceber que o universo vai te explicar que injustiça vai te acontecer. Entendem? Então o papel do artista realmente é de dar voz. Não só aos seus sentimentos, não só às suas ideias e à sua criatividade, mas aquilo que está errado na sociedade. Ok? Eu, desde então, não fui nomeado. Fui depois. Acho que fui lá outra vez. Não, fui. Em 2016 ganho um prémio nos Estados Unidos e dou conta de algo muito triste que é, quer dizer, eu ganho um prémio lá fora primeiro do que ganho em Cabo Verde. E é para dizer mais, por exemplo, o que eu fiz o ano passado com os covers e com um cover, em termos de criatividade, em termos de impacto, se eu fosse angolano, se eu fosse guineense, ou se eu fosse moçambicano, porque eu conheço estes três mercados, as suas entidades que dão prémios iam encontrar um prémio para me dar. Mas sabem que eu pus paz com esta ideia de estruturas e pessoas te premiarem, ainda que as pessoas digam, não é importante. É importante o reconhecimento público, o reconhecimento da estrutura. Mas mais importante é estar de paz com Deus e saberes que o que estás a fazer é correto. Mais importante do que estas estruturas nos darem prémios e nos darem awards, é o nosso público e os nossos fãs continuarem a apoiar-nos. Ok? A comentarem, a partilharem, a gostarem, ok? A fazerem download das nossas músicas, a comprarem o nosso merch, CDs, vinis, roupas, chapéus, tudo o que tivermos. Eu cheguei à conclusão que naquela altura eu queria bué ser nomeado para o CVMAs porque desde muito cedo defendi bastante a nossa cultura. E eu achava que merecia, mas lá o universo sabe onde ele quer que tu sejas reconhecido. E Jesus não pregou, né? não deu missa na sua paróquia. Não é? E é bué estranho, porque, de novo, se eu fosse guineense, angolano ou moçambicano, o que o meu cover fez o ano passado, não é? O que ainda está a fazer, tanto que a editora decidiu restringir, a editora da música decidiu restringir o alcance da música, porque o sucesso é tanto que o YouTube está a fazer imensa publicidade no meu vídeo. Mas imaginem, essa música já foi para a rua, já passou as fronteiras. Entrou dentro do próprio mercado, do território do artista. Não é? No mercado normal, eu estava a receber algum prémio estas horas. Pela criatividade, pela audácia de não ter problema de ser criticado, porque covers, as pessoas são os cínicos e os hipócritas. Covers, Cesar Évora e todo o resto também faziam reinterpretações de músicas, podemos dizer covers e etc. Mas bom, são outras conversas. Para vos dizer o quê? A nossa indústria está onde está porque os nossos artistas têm mente de escravos, ok? Têm esta ideia de ficar calado porque querem comer. E depois quando comem ficam com o rei na barriga, como muitos que andam para aí. Mas depois, quando as coisas já não começam a correr como eles querem, já querem vir falar sobre as regras mesmo que aceitaram. Então, eu depois, não é? Eu em 2002, 2013, 2012, 2013, na primeira vez que fui nomeado, eu cheguei lá e vi o que estava errado e falei. Ameaçaram-me, prejudicaram, eu sei prejudicado com isso. Mas de verdade, Deus e o universo faz exatamente o que ele tem que fazer. Por isso, hoje, quando as pessoas me veem com um cover a fazer uma tour pelo mundo, as pessoas têm que perceber de onde é que eu venho. As lutas que eu já travei sozinho pela cultura, pela indústria, pelo respeito da vida humana, pelo respeito do direito humano, as lutas que eu sozinho lutei e que me prejudiquei, ok? Financeiramente e profissionalmente. Porquê? Porque nenhum homem está acima do seu povo e eu entendo o propósito, entendo a responsabilidade de ter uma voz que as pessoas ouvem. E hoje eu vejo bué artistas completamente indignados com o CVMAs ou porque está na moda falar de A, B ou C, vejo artistas da praça pública, famosos, virem falar e durante muitos anos vocês estiveram calados. Então vocês não se podem vir queixar de algo estar errado na vossa vez.
quando vocês aceitaram as regras do que estava errado, ok? Para que pudessem comer. Muitos de vocês eram amiguinhos com estas estruturas, com estas pessoas. Por quê? Por oportunismo. Não é? E hoje as coisas não correm como vocês querem, não é? E agora vocês vêm para a rede social falar das estruturas, disto, daquilo. Não estou a dizer que é toda a gente. E nem estou a falar para ninguém específico. Eu vi durante estes anos todos, porque quando eu estava lá na conferência de imprensa com a Soraya, não é? Eu e o meu manager, e o que se desenrolou entre nós com o Xavier Mace quando eu fui lá a primeira vez, eu vi todos os artistas que estavam lá. Dos maiores nomes que vocês possam imaginar estavam lá na sala. E na altura eles todos viram o que é que estava errado, mas ninguém falou. Falei sozinho. Falei sozinho e fui fechada a porta para Cabo Verde. Muitos deles comeram, festivais, prémios. E quando as coisas não correram como eles queriam, quando não receberam prémios, ou quando se sentiram injustiçados, vieram falar. Injustiça não é algo que é à medida daquilo que nos convém. Injustiça com o Manuel é injustiça com o João. E o grande problema é que muitos de vocês só falam da injustiça quando vos toca ou quando já não estão a beneficiar. E isso se chama falta de caráter, falta de personalidade e corrupção mental e espiritual. Qual quem planta, portanto, cultiva.